Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem e com saúde. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de esportes. Vamos ver um pouco de como o esporte se consolidou, como nós vemos hoje, a história dele e também a realidade que nós temos enfrentado diante da pandemia. Então, vamos lá? Bom, o esporte, ele é um fenômeno social em todas as sociedades. Ele é um fenômeno muito importante. E a origem dele é desde a era primitiva, a idade primitiva, onde os homens, o ser humano, ele usava as atividades esportivas como meio de sobrevivência, através das caminhadas, das caças, da natação. Então era um meio dele sobreviver. Ou seja, isso demonstra bem a necessidade do homem em se movimentar e o seu fascínio pelo jogo. Um pouco depois, o homem ele deixa de ser nômade e começam a ter moradias fixas. A partir desse momento, ele começa a receber ataques de outros povos. Então, por isso, a gente começa a ver um aprimoramento nas atividades esportivas. Através das práticas orientais o início das práticas orientais e também o início da ginástica grega. Bom, os gregos eles foram fundamentais para essa questão dos Jogos Olímpicos, dos esportes, porque eles valorizavam muito essa questão dos jogos. E foi a partir dessa civilização que a gente encontra as práticas esportivas que se aproximam da Olimpíada de hoje. Então, eles praticavam esses esportes, eles praticavam esses jogos porque eles entendiam que era algo importante para a formação do indivíduo e também envolvia questões religiosas, culturais, então eles viam de fundamental importância. Na população romana, eles já viam como uma forma de espetáculo. As lutas dos gladiadores eram realizadas a fim de distrair a população, então era uma maneira de jogos também. Nessa época, tanto os gregos quanto os romanos, as atividades esportivas eram muito agressivas, muito violentas. E com o passar do tempo, isso foi mudando. No esporte moderno, a gente começa a ver a prática do esporte para todas as pessoas, porque nessa idade antiga, não eram todas as pessoas que conseguiam participar. Os escravos, eles não participavam, só podiam assistir e as mulheres nem podiam ver as competições. Olha que curioso. Mas depois, ao passar do tempo, isso foi mudando. Os esportes eles começaram poderem ser praticados de toda idade, de todo gênero, e a gente foi começando a chegar ao esporte como hoje. Depois de um tempo, o esporte passou a conter, possuir regras universais, com normas, fiscalização, as competições passaram a ser regidas por regras. E aí surge o nosso esporte que nós vemos hoje. Por exemplo, os jogos de futebol que eles têm toda uma fiscalização, existem regras, muitos jogos, a maioria dos jogos que envolvem competições, os jogos esportivos, eles possuem regras. Então, foi assim que se consolidou o esporte como nós vemos hoje. Hoje o esporte pode ser praticado para todos, né? Todas as pessoas de todas as idades, não importa o gênero, né? Respeitando as limitações, o que importa é querer participar. O esporte, ele é um fenômeno que hoje nós encontramos na nossa realidade, na nossa sociedade. Mas nós temos vivido um cenário totalmente distinto, que é o cenário da pandemia, infelizmente devido ao coronavírus, né? Então, um pouco foi mudado. A gente percebe que desde o ano passado é, houve a paralisação dos jogos. Isso atingiu até as competições de grande escala, né? Ano passado, os Jogos Olímpicos, né? As Olimpíadas que acontecem a cada 4 anos foram adiadas para esse ano, né? Então, os campeonatos de futebol, eles foram suspendidos e retornaram só no finalzinho do ano passado, né? Justamente pelo contexto que nós temos vivido. As competições de surf também, elas deixaram de acontecer por causa da precaução, por causa dos protocolos de segurança. Então, por mais que seja uma infelicidade para nós, porque o esporte é tão presente, né, através das televisões, ele começou a ganhar destaque justamente por isso, pela divulgação midiática, porque hoje nós vemos de fácil acesso na televisão
né, o compartilhar, né, dos esportes, como o jogo de futebol, que é muito relevante no nosso país. Então, assim, por conta desse contexto, desse cenário, a gente acabou sofrendo algumas mudanças, né? Ou as práticas foram suspensas, mas pouco a pouco, né, nós fomos vendo voltando, mas sempre seguindo os protocolos de segurança. Mas isso foi necessário por quê? Porque o que a gente preza, o que foi prezado, na verdade, foi essa questão de manter a segurança, né, a saúde dos atletas e manter a qualidade do esporte. Bom, então foi um pouquinho do que a gente viu hoje, da história do esporte. Então eu quero que você agora adicione um comentário, a gente vai abrir um fórum e você coloque o seu comentário a respeito do que você tem achado. Né? Não se esqueça de ler a instrução que está lá na descrição da atividade, tá bom? E eu te aguardo na próxima aula. Até mais!